dar bom dia para todos, todas aqui, né? E agradecer a Tainá e o Paulo por estarem presentes conosco aqui nesse nosso evento do Comitê de Economia. Acho que é uma grande satisfação a gente estar aqui nesse webinar, né? A ideia de hoje é discutir o tema de perspectiva econômica sobre a concorrência e mercado de trabalho. Acho que o intuito, né, o João, inclusive, trouxe essa ideia aqui com a gente, é a gente discutir os significativos avanços, né, tanto no campo acadêmico, quanto aí dos casos que a gente tem observado na prática do enforcement antitrust, né, no que tange ali as condutas, atos de concentração, de alguns casos que a gente tem observado em casos de cartel, que envolve aí o mercado de trabalho. Então, a gente tem observado aí esse crescente interesse, né, no debate, na investigação, tanto de poder monopsônio, troca de informações, né, que refletem aí a importância da gente discutir hoje esse tema aqui no nosso comitê. Então, a gente conta aqui com os nossos economistas especialistas, que vão trazer um pouco das discussões no âmbito um pouco acadêmico, um pouco ali do que eles têm observado, né, nessa evolução histórica com relação ao mercado de trabalho e concorrência. Então, a gente estamos aqui animados para escutá-los. Passo aqui para João, para ele apresentar os nossos palestrantes, e a ideia de hoje, eles vão fazer uma apresentação. No final, a gente tem aqui perguntas, né? E vocês podem fazer perguntas pelo Q&A que está aqui no nosso chat do Zoom aqui embaixo. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Aqui é João Carlos Moraes, diretor da Eco Consultoria Econômica e coordenador aqui do Comitê de Economia. Vou fazer aqui a apresentação de alguns CVs bem grandinhos aqui, bem robustos. A Tainá, uma das palestrantes hoje aqui, ela é mestre e doutora em Economia pela Universidade de Brasília, com foco em microeconomia e organização industrial. Desde 2009, é servidora efetiva da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Foi economista-chefe adjunta do CAD, International Fellow no Federal Trade Commission, o FTC, dos Estados Unidos. Além disso, foi assessora do diretor de normas e habilitação das operadoras de Agência Nacional de Saúde Suplementar, tendo feito parte da equipe que recebeu o prêmio de melhores práticas regulatórias da FGV de 2020 pelo projeto Poder à Informação e da Transparência em Cenários de Incerteza, Estratégia de Ação da ANS para Enfrentamento da Pandemia de Covid-19. É coordenadora da Advocacia da Concorrência na Subsecretaria de Regulação e Concorrência do Ministério da Fazenda. Tem experiência nas áreas de economia aplicada e de gestão pública, com ênfase em organização industrial, defesa da concorrência, regulação, saúde suplementar e telecomunicações. Agora, passando para o Paulo, nosso outro palestrante. Paulo Henrique de Oliveira é economista graduado pela Unifesp, mestre em Política e Economia do Setor Público pela FGV-AESP, é doutorando também pela mesma instituição. É pesquisador do Centro de Direito, Internet e Sociedade, do IDP, e pesquisador do Grupo de Poder Econômico e Direito no Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP. E é chefe de gabinete do conselheiro Diogo Thomson de Andrade, né, do CAD, né, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, gente, estão apresentados, palco de vocês. Oi, pessoal, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao IBRAC pelo convite, na figura da Fabiana Tito e do João Carlos, e também ao meu colega Paulo Henrique, com quem é sempre bom conversar e debater esses assuntos. É, bom, conversando com o Paulo, quando a gente recebeu esse convite, né, de como é que a gente poderia perceber esse tema de antitrust no mercado de trabalho, a gente acha que ele pode ser dividido em em três linhas bem mais gerais, né? E eu acho que a gente pode tentar aprofundar a discussão um pouco nesses três caminhos. Os primeiros são cláusulas contratuais entre trabalhadores e empregadores e seus efeitos no mercado, como não poach, como não compete. O segundo seriam mais práticas colusivas e seus efeitos no mercado de trabalho, como se a gente pode falar do capital de RH, ou também outras práticas que são mais discutidas, às vezes, nesse âmbito de plataformas digitais.
E um terceiro é a questão também dos atos de concentração e o impacto do mercado de trabalho, e como que você pode trazer esse olhar, percebendo o mercado de trabalho como um insumo que você utiliza dentro, né, de um processo produtivo, e que, como um insumo, atos de concentração que afetam esse insumo podem ter impactos no mercado, né? Primeiro, dizer que eu acho essa discussão super interessante. Eu trabalhei até mais ou menos 2014 no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e aí depois eu tive esse grande interregno de 10 anos, e em 2014 isso realmente não era um tema, a gente não tinha nenhum olhar sobre isso nesses moldes que estão sendo trazidos hoje, né? Não que a gente não tivesse condutas que, de certa forma, a gente tratasse disso, mas não nesse olhar. E 10 anos depois, quando eu fui convidada a trabalhar na Secretaria de Reformas Econômicas, o nosso secretário Marcos Pinto mandou um paper seminal muito interessante sobre antitruste do mercado de trabalho. Não sei se vocês conhecem, que é aquele Antitrust Remedies for Labor Market Power. E foi muito, muito interessante, porque de fato eu pensei, lendo o paper, né, eu pensei assim, gente, realmente você tem uma teoria de antitruste muito consolidada, em que pode ser de fato estendida e aplicável ao mercado de trabalho, com algumas adaptações, né? Então, eu realmente acho que foi uma experiência muito interessante, e eu acho que traz essa discussão, né, de por que mercado de trabalho não era visto pelas autoridades de concorrência antes, mas na medida que você começa a sair um pouco desse mundo teórico, em que você tem a perspectiva de que mercados de trabalho são competitivos dentro dos modelos de concorrência, e você começa a avaliar esses mercados de uma forma um pouco mais empírica, com dados empíricos, você começa a perceber que, na verdade, o exercício de poder de mercado que pode ser feito, né? Tanto aos consumidores, formando monopólios, como também aos insumos, né? Em formato de monopsônio, quando você estende essa análise de monopsômios no mercado de trabalho, você percebe que, pelas suas complexidades, talvez eles de fato sejam, inclusive, mais danosos, né? Do que em outros insumos, no geral. Não só porque você tem a possibilidade de uma concentração de mercado, né, e um monopsônio per se, mas também porque existem outras fontes de poder de mercado que seriam mais expressivas, por exemplo, como a questão de fricções no mercado de trabalho, que costuma ser um mercado de matching, em que que é um pouco mais complexo do que o mercado de circulação de bens e serviços per se, né? Então, a sua característica como o empregado vai avaliar as características do empregador, assim como o empregador vai avaliar as características do empregado. E quando você cria fricções nesse mercado, e você dificulta a mobilidade dos trabalhadores, você tem efeitos mais danosos, né, do que um mercado de serviços per se. E também a discussão de que, de fato, quando você olha o mercado de trabalho, ele tende a ter características para um grande grupo de trabalhadores são mercados mais locais, em que, eventualmente, empresas que não têm um poder de mercado em seus mercados a jusante, no mercado de trabalhos pode ter efeitos mais, pode ter essa possibilidade, porque, e aqui pensando em trabalhadores menos qualificados, eles têm mais dificuldade de mobilidade, de mudar de cidade, e como é que você vai é, ver essa perspectiva, né? E aí, aqui eu acho que isso é uma literatura que é muito interessante, e é um pouco isso, né? Quando a gente pensa em como a gente vai discutir esses efeitos em mercados de serviços, a gente traz muitas literaturas e muitos estudos aprofundados para definir mercado relevante, e eu acho que essa técnica essa experiência, né, que a gente tem como autoridade de concorrência, você pode também trazer para o mercado de trabalho, nessa perspectiva, né, que pode ser um insumo.
E também eu acho que tem sido discutido um pouco mais, com mais profundidade, que você afetando o mercado de insumos, você pode ter também efeitos para o consumidor. Então, mesmo se você utiliza, mantenha a tradição, né, dessa análise concorrencial, em que você tem o foco final no efeito no consumidor, é importante, em alguns casos, sim, você olhar o mercado de insumos, porque se você está exercendo um poder de monopsônio e para você conseguir diminuir o valor do salário, você vai contratar menos mão de obra do que seria o ótimo. Na medida que você contrata menos mão de obra, você vai ter um efeito de menor produção. E na medida que você restringe produção, você pode ter efeito em preços, em quantidade e em qualidade. É, eu acho que tem, né, isso no poder de mercado e também já passando por um tema que eu tenho mais curiosidade acadêmica, né, que são os acordos de não compete, você também percebe que você tem esses efeitos com essas práticas de restrições verticais. Então, não só porque você pode, de fato, na medida em que você cria cláusulas de não compete, você pode ter um efeito muito danoso na capacidade de empregados em negociar melhores condições de trabalho e conseguirem uma carreira com melhores salários, porque muitas vezes faz parte de você mudar de trabalho, você conseguir uma melhor posição, uma posição de maior responsabilidade, uma posição de maior salário, e quando você tem essas cláusulas de não compete, você impede essa via de concorrência, essa via de melhoria de carreira do empregado, mantendo apenas a via de você crescer dentro da própria empresa versus mudar de setor. Mas também você tem um efeito e isso muito também voltado para trabalhadores com esse perfil mais sênior, né? Você também tem um efeito de eventualmente você diminuir a produtividade, diminuir a eficiência locativa a eficiência locativa da economia, porque você impede um match mais eficiente entre empregado e empregador, e também porque você impede que empregados de determinada empresa consiga de fato criar um novo business que possa concorrer mais diretamente com a empresa anterior, e eu acho que tem até um nome, que são as empresas gazelas, que elas tendem a ser mais eficientes, tendem a fazer uma concorrência mais efetiva realmente naquele mercado, e, e na medida e a gente vê que isso é muito comum, por exemplo, em empresas de consultoria, em fundos do mercado financeiro, que são empresas de fato que têm bastante esse potencial de crescimento, né? E que quando esses trabalhadores estão dentro de cláusulas de não compete, essa possibilidade realmente deixa de estar na mesa, né? Então, acho que, e assim, é claro que você também tem pontos justificativos de porque eventualmente você pode adotar essas cláusulas, né? Como, por exemplo, você diz a questão de você ter um incentivo de investimento no seu empregado, investimento na capacitação do seu empregado, ou você também ter uma preocupação de que esse empregado tenha acesso a determinados segredos de negócio, né? Então você faz esse não compete nesse cenário. Bom, a gente inclusive tem essa discussão também, né, dentro de agências reguladoras, em que os diretores e conselheiros têm também um período aí de vacância, né? Mas eu acho também que você tem que sempre sospesar essa questão, né, do limite temporário e do escopo, e também versus a possibilidade de você adotar cláusulas que são menos restritivas e que também atinjam esse mesmo fim, como, por exemplo, você faz uma capacitação e por um tempo determinado você tem que ficar na empresa, ou senão você tem segredos de negócio, o NDA. Você utilizar esses tipos de cláusulas que afetem menos a concorrência e pode também atingir esse mesmo objetivo. Então, acho que é esse cenário um pouco mais de teoria que eu queria apresentar. Agora passo a palavra para o nosso grande Paulo Henrique. Tudo bem, gente? Bom dia. Primeiro, agradecer também o convite
nas pessoas do João, da Fabi, adoro a tua organização, o René, que está aqui, entrou agora, presidente de BRAC. Eu vou tentar ser relativamente sucinto, até porque duas coisas, né? Quando a gente recebeu o convite, em algum nível, a gente até estava conversando sobre isso mais cedo. Se faria sentido apresentar um negócio mais longo aqui, eu acho que ficaria um economês meio perdido, lost in translation. E um segundo motivo que eu acho que talvez faça sentido se a gente tiver mais perguntas depois para a gente discutir, que é um tema interessante, assim, de novas fronteiras do antitrust e de coisas que pessoalmente me interessam muito, como a Tainá colocou. Um segundo ponto de introdução é que esse tem sido um debate que a gente aqui via CAD e a Tainá também bastante via SRE, a gente vem tendo já há algum tempo para tentar organizar alguma coisa mais robusta em relação a uma tentativa de avanço um pouco, não como uma forma dura de enforcement, mas um pouco para a gente ter conhecimento de um tópico que existe como uma fronteira de antitrust já há muito tempo. Se você pegar processos de discussão concorrencial dos anos 70, 80, já tem um debate ali sobre trabalho. Em algum nível, é um pouco atrativo, pensando no que é o constitucionalismo brasileiro, falar de trabalho pensando em concorrência, tem um subtexto meio de abuso exploratório ali que a nossa lei gosta um pouquinho, e que as leis anteriores também gostavam um pouquinho, então essa discussão já existia em algum nível, não com a sofisticação até econômica que ela tem hoje, e porque no Brasil, no âmbito do CAD, é um movimento de aproximação a jurisdições de fora. A Tainá estava recentemente na OCDE, eu estava em Londres discutindo algumas coisas disso, e são tópicos que várias jurisdições, várias autoridades estão desenvolvendo guias ou documentos mais amplos para tentar identificar formas ou até testes possíveis para você mensurar efeitos em salário, em outras variáveis de trabalho. Tem esses dois caveates iniciais aqui. Um terceiro ponto que eu acho que a Tainá já introduziu também é que a gente tem feito essa discussão muito congregando ela dentro dessas três caixinhas, né? Uma caixinha que tem a ver com monopsone sobre salário, que é um efeito mais direto em salário enquanto preço. Uma caixinha que tem a ver com acordos não necessariamente colusivos per se, mas que tem a ver com formas de organização contratual, e talvez seja o mais clássico aqui, né? Olhar para não, o mais clássico do antitrust contemporâneo, né? Olhar para não compete, não poach, etc. E uma terceira caixinha, que talvez para o conjunto de advogados e advogadas que atuam no direito antitrust brasileiro seja mais relevante, que é de acordos colusivos e troca de informações sensíveis entendidas do mercado de trabalho. E aí tem um quarto tópico, na minha opinião, que é mais complexo. Eu escrevi um paper recentemente com um amigo meu, um colega, Matheus Escobar, sobre isso, que é efeitos heterogêneos sobre raça, gênero, sexualidade e mercado de trabalho. Você tem, naturalmente, num país desigual, num mundo desigual, você tem efeitos desiguais quando você vai olhar para efeitos de concentração, a depender de como você caracteriza o indivíduo. A Tainá, acho que ela já entrou muito na discussão de cláusulas, a gente pode avançar mais para frente, que eu acho que é interessante. O FTC, até recentemente, eu não sei se já foi derrubado isso, tinha um controle bem amplo em relação ao não-compete em uma série de mercados, mas o que eu queria colocar aqui, discutir aqui, é em relação à monopção de preço e talvez um pouco de troca de informações. Eu acho que tem uma discussão para os economistas que estão na audiência aí, eu acho que todos nós já nos defrontamos com isso. É bastante curioso observar, e até a literatura que foi olhar para antitrust, e é interessante que isso não é só em mercado de trabalho, tá? Isso é a mesma coisa que acontece em mercados digitais, por exemplo, que em algum nível você precisa de quase que um choque exógeno de literatura para você sair um pouco de um modelinho mais bem estabelecido. Em antitrust, você precisou sair de OI um pouco, em antitrust digitais, né? Sair um pouco de OI para ir para outras formas de estrutura de pensamento econômico, economia comportamental, economia financeira, etc., para você ver alguns elementos desses. E em mercado de trabalho é meio lógico, porque mais do que organização industrial e economia da concorrência, labor economics é um pedaço gigante, desde sempre, do que a gente aprende em economia. Então, se você pega os papers mais recentes do José Azar, da Marinesco, etc., eles são papers que nascem meio que olhando para questões de labor, menos que para questões de truste, depois eles vão chegar numa discussão de concentração como um dos vetores que explica as flutuações salariais específicas. E aí isso é uma literatura muito grande disso, assim. Eu até pensei, quando eu estava avaliando se valia a pena fazer um PPT para mostrar aqui, fazer essa listagem de literatura, mas a gente pode enviar depois isso. Nesse artigo meu com o Matheus, em outro artigo do Prêmio Braca, a gente tem longamente essa literatura discutindo isso. Eu acho que tem algumas características curiosas para pensar
tanto num sentido mais amplo do que o sentido brasileiro e mais especificamente no sentido brasileiro. No sentido mais amplo, eu acho que o pensamento concorrencial, em algum aspecto, esqueceu, e eu vou tomar cuidado com essa expressão aqui, porque eu não acho que ele esqueceu totalmente, mas em algum nível ele esqueceu sim, que salários são uma forma de preço. Então, poder de mercado tem efeito sobre preço, tem efeito sobre salários. Então, tem um nível de controle aqui que a gente não observa em algum nível. Tem um segundo ponto que eu acho que é o vício que a gente teve ao longo das últimas décadas em olhar preço como variável central de entendimento de flutuação e de efeito sobre bem-estar, faz com que a gente esqueça que tem efeitos de equilíbrio geral nas coisas. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que o preço de um bem, a gente não consiga encontrar isso na avaliação, e todos aqui conhecem o quão é difícil encontrar esses efeitos em preço, mas pode ser que a gente encontre um efeito em preço relativamente modesto, ou que ele não exista numa fusão, numa aquisição, qualquer seja um processo de concentração. Mas pode ser que pelo outro lado do mercado, no lado do insumo, como a Tainá colocou, esse efeito seja relativamente mais amplo, e a depender dos efeitos de equilíbrio daquele setor ali, você pode estar deprimindo a capacidade de compra de uma população inteira, e aí o seu efeito em preço é relativamente mitigado por isso. Então, grande parte dessa literatura, para além de olhar para esse núcleo mais específico, que é um efeito de concentração sobre salário, então, em algum nível, com milhões de ponderações possíveis, regressões de concentração, estrutura e preço, vai olhar para esses efeitos mais gerais entre preço e capacidade de consumo, etc. Preço aqui, eu digo salário, né? Vis-à-vis uma redução de preço. Tem um segundo ponto que eu acho que a Tainá também tocou bem, que olhar para mercados relevantes no sentido de trabalho e tem um paper muito bom, eu sugiro que vocês leiam, para mim talvez o melhor paper disso, o livro ótimo disso é o livro do Posner, né? Discutindo lá How Antitrust Fail Workers, talvez seja o melhor livro discutindo como o ressurgimento dessa literatura. Mas é um paper da Helena Smith, Helena Prager, Prager and Smith é o nome do paper, que é Concentração e Consolidation no mercado de hospitais nos Estados Unidos. E que pelas características de como a mão de obra se comporta, a Tainá entrou nisso, e aí depende muito, e é por isso que é difícil fazer esse tipo de avaliação, exige algum nível de sofisticação de metodologia de inferência causal que não é fácil de ter. Mas a mão de obra se comporta, né? Mão de obra não é produto. Por mais que salário exista, mão de obra anda, mão de obra tem pé, mão de obra escolhe onde é, mão de obra quer comer, mão de obra tem gostos, mão de obra tem práticas, mão de obra tem amigos, famílias. Então, esses mercados são mais ou menos constritos em relação a como um produto pode flutuar ou não de um mercado para lá ou para cá. E o que a Prager e o Smith fazem, basicamente, é tentar olhar para o mercado de saúde dos Estados Unidos e ver se o efeito de concentração em hospitais bate no efeito de salário dos profissionais de saúde, que é um pouco do que a gente tem que fazer no Brasil, inclusive, também reproduzindo a métrica ali. E o curioso é que, para construir a lógica de mercado relevante para esse tipo de mercado, eles não conseguem fazer isso usando os clusters que a gente geralmente usa para construir mercado de saúde aqui, que vem da professora Mônica lá da FMG, tem todo um histórico de construção dessa modelagem para tentar entender o mercado de saúde. Então, você tem que ir para um nível ali no paper dela, que você vai para o zip code, basicamente. Então, você vai tentar entender um mercado muito mais restrito, muito mais específico, em que a mão de obra, ela não só não flutua, a depender, e aí é onde a gente entra num negócio muito difícil de mensurar, a depender de condições sociológicas mesmo da mão de obra. Então, de novo, como eu falei, família, relações pessoais, relação com o bairro, etc., como ela não flutua dependendo do nível de qualificação dela. Então, tanto ela faz isso quanto a gente faz isso aqui no Brasil, é tentar olhar, por exemplo, profissionais no mercado de saúde, são mais ou menos qualificados e ver o quão mais eles estão sob monopsônio. A lógica óbvia seria, eu lembro que o exemplo que eu tive em micro 101 no começo da graduação era que um astronauta está sob monopsônio, né? Na época, a SpaceX ainda não existia, e olha como a competição pode existir aí em algum nível, mas dado que a SpaceX não existia, esse astronauta, se ele fosse americano, ele estava sob monopsônio da NASA. Se ele fosse um cosmonauta russo, ele estava sob monopsônio da Agência Espacial Russa e assim por diante. Faz sentido pensar isso também, por exemplo, para uma cirurgiã cardíaca altamente especializada. Quando você olha para uma cirurgiã cardíaca altamente especializada, é muito provável que ela esteja sob monopsônio, ou sob abre aspas, duopsônio, de um conjunto muito restrito de hospitais que vai ter, capacidade de contratar a mão de obra dela, dois, que vai dar as condições para que a mão de obra dela se exerça objetivamente do ponto de vista da qualificação dela. O que é curioso do que a gente olha aqui
e é o que os papers mais recentes apontam, e é o que a gente também identifica no Brasil em algum nível. E tem um paper, eu esqueci o nome dele agora, a gente tem pouca literatura disso no Brasil, mas tem um paper ótimo de um aluno da PUC-Rio. Eu vi o professor Paulo Furquim aqui na audiência, talvez ele saiba, que discute exatamente isso com outro mercado, mostrando que talvez para níveis menos qualificados de mão de obra a gente começa a encontrar algum nível de fit de monopsônio. Então, o argumento lá que o Posner vai dar nos Estados Unidos, e é usando non-compete, non-poach, é que ele vai encontrar non-competes em funcionários do McDonald's. O que não faria sentido para a teoria econômica clássica que eu estou descrevendo aqui, né? Que faria sentido, que até a Tainá em algum nível entrou. Faria sentido estabelecer cláusulas restritivas para profissionais altamente qualificados ou que tenham alto nível de informação sobre aquele business. Não faz tanto sentido assim eu estabelecer cláusulas de restrição para profissionais que são baixamente qualificados, entre muitas aspas aqui, para qualquer que seja aquela cadeia produtiva. Então, em algum nível, a gente começa a observar isso. Nos Estados Unidos. No Brasil, a gente vai ter particularidades que eu vou entrar daqui a pouco. Tem um segundo ponto que mesmo quando a gente não está observando pela restrição contratual, quando a gente está observando pelas restrições em salários, a gente vê algum nível de efeito de concentração sobre os salários dos agentes. Então, por exemplo, o que a gente olha lá, eu e o Matheus, nesse paper, pegando 22 fusões que o CAD aprovou ao longo dos últimos 10 anos em mercado de saúde, geralmente verticalizações, OPS, hospital, ou em algum nível hospital, e fazendo um diff controlado ali pela área, a gente começa a perceber que mesmo auxiliares de enfermagem ou enfermeiros têm algum nível de redução salarial vis-à-vis a concentração. E aí a pergunta é por quê? E a pergunta óbvia, assim, eu aprendi ao longo do tempo sendo economista, que a resposta óbvia para soluções contraintuitivas é você errou no cálculo. Então, essa pergunta sempre existe, é por isso que é importante que a gente tenha uma literatura no Brasil que estude mais esses efeitos. Nos Estados Unidos, de novo, a gente já começou a ter mais isso, ter uma massa crítica mais ampla de análise desses efeitos de monopsônio sobre salário. A resposta aqui, e aí tem várias particularidades do caso brasileiro, e aí tem um outro nível que eu acho que a gente vai entrar, que eu estava discutindo aqui, Labor Economics e OI, né, em algum nível. Mas que vale entrar também para o direito brasileiro. Porque diferente de outras formas de instrução e controle que a gente tem no direito administrativo, o direito do trabalho no Brasil ele é muito bem acentuado e ele não tem essa lógica que o antitruste tem, por exemplo, de capturar entendimentos de fora e trazer para dentro. O direito do trabalho ele é muito insulado do ponto de vista da construção do direito brasileiro. Então, esse é um primeiro ponto. Então, grande parte da resposta talvez esteja no universo que a gente não consegue ver hoje, que é justiça trabalhista estadual ou justiça trabalhista TSTs da vida, etc. Um segundo ponto é que a forma como se construiu o desenho de flutuação salarial no Brasil implica, e essa é uma das soluções que a gente entende lá, que em vários aspectos, quando você tem uma fusão que concentra o mercado e você tem que deprimir salários, que é para onde a literatura vai, que a Tainá estava até discutindo, como uma forma de aumentar a margem, você não consegue deprimir salários abaixo de certo piso, né? Então, é como se fosse entendido enquanto direito adquirido. A solução óbvia aqui é demitir, contratar abaixo do nível. Então, o que você vai gerando no mercado é quase como se fosse um mercado em bancos, né? Tipo, você está gerando um mercado em que você, na medida que existe a concentração e que a mão de obra daquela mulher ou daquele homem é uma mão de obra relativamente menos qualificada, você tem mais espaço, enquanto empregador aqui, de simplesmente se livrar dessa mão de obra e recontratar uma mão de obra no mesmo nível de qualificação, só que com um nível salarial abaixo. Então, os efeitos que você vai tendo sobre salário são efeitos meio que escalonados. É diferente do que você observa, por exemplo, em jurisdições onde você não tem esse piso para o salário, que é o que você observa direto nos Estados Unidos, por exemplo, ou nos papers que você tem para algumas das jurisdições na União Europeia, que também essa literatura é menos clara na União Europeia, são alguns pontos que você observa. Então, para essa primeira parte aqui, para eu não me prolongar muito, acho que tem uma literatura e uma área de estudo muito interessante sobre efeitos de monopsônio, sobre preço, sobre salário. São coisas que a gente não consegue ver, até porque, de novo, um ponto que a Tainá entrou, o mercado brasileiro, por várias características, e aí a gente precisa aqui chamar economistas do trabalho, é até curioso, que a gente tem uma tradição disso, né? O professor Eduardo Pontual é um labor economist, originalmente, antes de ser um economista de antitruste. Então a gente tem uma tradição disso na economia concorrencial brasileira. O próprio Luiz Esteves também, Paulo. Exatamente, mais um que é muito curioso, porque em algum nível, a forma que a gente construiu OI no Brasil, de intervenção, tem a ver com essas pessoas que vêm de economia do trabalho. E tem um segundo ponto aqui, que é uma coisa que, para quem estuda economia do trabalho, é relevante, que é
pelas características do mercado de trabalho brasileiro, isso modifica ao longo do tempo, etc. A professora Daniela, lá da Unifesp, é excelente nisso. Tinha alguns professores da FEA que são também estudam basicamente só isso. Você tem um nível de fricção muito grande no mercado de trabalho brasileiro. Então, com um nível de fricção relativamente alto, e esses efeitos de controle de preço, controle de salário aqui, dada a concentração, é capaz que você, de novo, você tenha mais incentivos para que esse agente não volte àquela posição de mercado de trabalho no mesmo nível salarial, ou que, dado que ele é baixamente qualificado, que ele simplesmente caia no que é o praxe do mercado de trabalho brasileiro, que é a informalidade. E aí, quando ele cai na informalidade, você não consegue capturar de modo algum essa relação, porque indo a raiz, por exemplo, é muito difícil você fazer esse corte, para entender que é a ferramenta que a gente tem melhor para tentar entender flutuações de mercado de trabalho, etc. Eu lembro que originalmente, até antes de estudar mercado de saúde, uma das coisas que a gente queria estudar nessa linha de antitruste de mercado de trabalho eram, por exemplo, profissionais de iFood ou Uber da vida, para entender como é que funciona a relação preço com eles, dado que você vai estabelecendo níveis de concentração maiores ou menores. Só que é isso, o nível de formalidade é tão grande que você não consegue garantir qual que é o mercado relevante desse cara ou essa mulher. Então, se ele deixa de atuar em uma plataforma de múltiplos lados de entrega, por exemplo, não é que ele vai atuar numa outra plataforma de múltiplos lados, ele vai atuar como qualquer coisa na economia brasileira altamente informalizada. Então, mais uma vez, mercado de trabalho, salários são preços, só que mão de obra não se comporta como produto. E talvez isso explique grande parte do quão nossa tradição de análise econômica foi refratária em olhar esses efeitos. Ou mesmo olhar esses efeitos mais claramente em formulário, etc. Por mais que o formulário hoje do CAD já incorpore perguntas em relação a isso, a gente não consegue fazer esses testes direito. E poder de monopsônia é entendido ali mais como um mitigador do que como um elemento central, uma teoria do dano central para você observar em alguns casos. Se você pegar, por exemplo, o argumento da UFTC no caso da Penguin, o argumento central do FTC ali é um argumento de mercado de trabalho, é um argumento de constrição contratual para escritores. Então, que é um mercado relativamente constrito. Se você pegar alguns casos, inclusive, de tabela de preço, ou casos de condutas que seriam entendidas por objeto, que tem a ver com restrição superior, a gente já se enfrenta com isso o tempo inteiro, só que sem olhar como um problema de mercado de trabalho. No caso agora dos anestesiologistas, é um problema. A discussão de poder compensatório ali é uma opção do mercado de trabalho, em última instância. Em vários casos de tabela de conselhos profissionais, no fim das contas, o que a gente está entendendo quando poder de mercado, de polícia ali dos conselhos, e tem alguns votos de conselheiros recentes em casos de conselhos que mostram isso, é uma questão profissional muito específica, que, óbvio, vai ter 1 bilhão de dobramento para a característica desses conselhos como autarquias, etc., que vão tornar essa discussão mais complexa. Um último ponto sobre discussões de conduta colusiva, e, de novo, a audiência que entende mais do que quem está falando, o Felipe Roquette está na audiência, então pergunta ao Felipe Roquette se tiver interesse. Mas o último ponto sobre isso, é curioso notar também que talvez por uma transformação no que a gente entende enquanto conduta colusiva mais clássica, e uma transformação que tem a ver tanto pelo lado da oferta da concentração, quanto pelo lado da demanda, da capacidade de capturar esse tipo de conduta, a gente avançou, e os casos de mercado de trabalho em conduta colusiva mostram isso, a gente avançou muito para um universo de tipo de lista por objeto, etc, etc. Não vou ficar me repetindo aqui, que vocês já sabem do que eu vou falar. Acho que tem muito a ver com, de novo, não é exclusivo isso ao universo de condutas concertadas para mercado de trabalho, mas em mercado de trabalho tem uma característica particular, porque eu imagino que vários advogados e advogadas que estão aqui já tenham feito esse argumento. Várias dessas lógicas de concertação podem ter um argumento de que elas, em algum nível, melhoram a condição do trabalhador. E isso é curioso, porque a gente vai entrar numa discussão aqui de contrafactual competitivo. Eu acho que é um debate interessante de ser feito também do ponto de vista acadêmico. Então, o exemplo clássico seria que, se eu troco informações com o meu coleguinha sobre o vale alimentação, eu não estou garantindo que o meu funcionário tenha um vale alimentação melhor. Esse efeito não existe dentro desse nível desse nexo concorrencial que eu estou olhando aqui. O ponto central aqui seria que, ao estabelecer a troca de informações,
no caso do mercado de trabalho, e tem uma literatura relativamente ampla sobre isso na Europa, principalmente. Troca de informações, agora a gente atravessa o Atlântico e em troca de informações a Europa tem mais discussão do que os Estados Unidos. Que o problema aqui é o contrafactual competitivo. Então, a lógica aqui seria, se você não trocasse informações com seu coleguinha em relação a essas variáveis que não são salário, mas compõem salário, e não são salário porque tem uma constrição regulatória brasileira que não transformam elas em salário, mas elas são salário. É, com seu coleguinha, talvez o nível que você chegasse contrafactualmente fosse maior do que o nível não competitivo da troca de informações. Então, é um argumento relativamente contraintuitivo que eu estou dizendo aqui, mas é importante entender isso, que em mercado de trabalho, a troca de informações muitas vezes significa que eu não alcanço um preço ótimo, dado que o preço de troca de informações é um preço anterior ao preço ótimo, mesmo que não o preço base. Mas aí, de novo, nesse tipo de caso, você precisa de. É fundamental, diferente daquele que a gente está discutindo aqui em teoria de monopsônio sobre preço, é fundamental olhar o caso específico e a informação específica, etc. Mas eu acho que tem essas três grandes frentes aqui, eu estourei muito o que eu ia falar, que são curiosas, assim. É o que a gente está se debruçando aqui, eu, a Tainá, o CAD e a SRE, tentando construir uma discussão maior sobre isso, de tentar olhar para esses três nexos de efeitos de mercado de trabalho e antitrust, com o cuidado de olhar com que eu acho que é importante, até hoje essa discussão aqui com a comunidade antitrust é importante, criar massa crítica sobre isso, porque a gente não tem massa crítica sobre isso. Então, esse talvez seja um passo inicial antes da gente querer reinventar a roda. E dois, também separar o joio do trigo. Em vários momentos, e de novo, como eu estava dizendo antes, tem uma tradição brasileira. O livro do Máriozinho, o falecido Mário, agora discute muito isso, desde o getulismo, avançando até a década de 70 e 80, em relação à construção do que é o antitruste no Brasil e a discussão com o trabalho, de tentar utilizar a política antitruste como uma medida de controle de emprego, etc. Não é isso que está colocado aqui. Então, é fundamental a gente ter esses dois nexos aqui para pensar nesse tipo de discussão. Aproximar o Brasil do que tem de melhor feito no mundo em debates de labor and antitrust, e isso tem a ver com consciência massa crítica. E dois, garantir que fique claro, não só para o mercado, como para agentes públicos também, qual que é o limite da função de atuação do CAD e da SRE nesses aspectos. Tem efeitos de competição sobre o mercado de trabalho? Tem efeitos de competição. Tem coisas que não cabem à autoridade concorrencial discutir. Então, nesses dois pontos aqui que a gente está colocando, mas todos esses elementos aqui que a gente estava discutindo aqui no começo, condutas colusivas, tipos de contrato, efeitos sobre preço, e eu acho que uma discussão que também não tem a ver com a idade trust, mas ela é curiosa por si só, que são o que eu estava falando antes, efeitos desiguais sobre mulheres, sobre negros, sobre homossexuais, etc., são discussões interessantes a serem feitas para uma política antitrust que me parece que tem que ouvir mais vozes. Acho que a gente está numa echo chamber já há algumas décadas. Então, é sempre bom abrir um pouquinho, ouvir mais e entender que tem mais coisas entre céu e a terra do que fazer um snip. Então, é um pouco disso que a gente estava discutindo aqui, e aí abrir para perguntas. E Tainá, mil desculpas falar demais. Eu sempre falo demais. Perdão. A gente queria agradecer pela apresentação, Paulo e Tainá. Agora a gente vai fazer algumas perguntinhas para os dois, né? A gente, dado o tempinho que a gente sobrou aqui, eu vou tentar condensar algumas das minhas perguntas. E minha primeira pergunta, gente, basicamente, vocês já anteciparam parte do que eu vou perguntar, mas a gente sabe que essas discussões de mercado de trabalho já foram realizadas no passado, essa discussão é quase que inescapável, mas ao mesmo tempo o Paulo ele disse uma coisa muito interessante, que você às vezes precisa desses choques, né, de literatura que vem de fora, né, para afetar, para mudar o policy antitrust. E é o que eu acredito que acabou acontecendo nos últimos anos, né? Você teve um choque de literatura gigantesco, né? Você teve um volume de produção acadêmica no âmbito de publicações aí de mercado de trabalho que afetaram o policy antitrust, né? Isso acabou sendo mais citado em guias, você tem agora todo um corpo de publicações especializadas no tema. E a partir daí eu tenho duas perguntas, né? Uma talvez mais focada aqui para a Tainá. A gente sabe que no passado a gente já discutiu o mercado de trabalho, em casos mais antigos
do CAD, a gente discutiu em cláusulas de aliciamento, a gente discutiu em tabelas médicas, e eu queria saber mais, assim, a sua perspectiva, Tainá, o que que você acha que mudou, assim, a sua sensação? Sei que hoje você não está no CAD, mas você viu esses casos lá no passado, então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, seria legal. E a minha segunda pergunta, e talvez aí pode ser o Paulo, pode ser a Tainá, fique à vontade para ver quem responde, é sobre essa literatura de OI, né, que discute muito o mercado de trabalho, não só OI, como também macro, né? Porque uma coisa que eu acho que seria interessante vocês dois falarem é que essa discussão de mercado de trabalho, ela é muito ampla, ela vai muito além do antitruste. A gente está falando aqui de desigualdade, a gente está falando aqui de mudanças de hipóteses da teoria econômica, inclusive, quando a gente, acho que todo mundo aqui fez graduação, mestrado, então sabe que uma hipótese muito comum de modelos macroeconômicos ali de equilíbrio geral é uma hipótese de concorrência perfeita no mercado de trabalho. Agora todo mundo olha para isso, será que faz sentido mesmo? Será que isso aqui é uma hipótese um pouquinho heróica? Será que está um pouquinho, será que faz sentido a gente presumir isso todas as vezes? Então, o impacto dessa literatura é bem amplo. Então, seria legal vocês comentarem um pouquinho sobre isso, que tudo bem, podem falar também do antitruste, mas seria legal falar de todo o conjunto que surge a partir disso também. Não, eu vou ser bem breve sobre isso, assim. Tem perguntas no chat também, até. é, assim, minha impressão, João, eu acho que. Eu acho que minha impressão é. Essa você tocou no ponto crucial, assim, da minha leitura da literatura sobre isso. Eu acho que grande parte do que explica, inclusive, a relação que explica mais essas economistas e esses economistas terem mais interesse em olhar para o antitruste tem a ver com uma série de papers ali de 2013, mais ou menos, começa a fazer. Acho que 2011 tem um paper do Alan Manning, que ele discute que a tese de competição perfeita lá é um modelo de OI estruturalzão, em que ele tira o. É Manning em 2011 o paper, gente, para quem quiser depois procurar. Eu tenho que lembrar aqui agora. Eu estou sem a colinha das referências. Em que ele flexibiliza a hipótese de competição no mercado dele lá e ele tem uns efeitos bem contraintuitivos ali. Então, minha impressão é que o que acontece é economistas de mercado de trabalho chegaram na discussão de classicamente de OI por uma discussão de flexibilização das hipóteses de fricção de mercado de trabalho clássicas, assim, pós-Lucasianas, etc. E aí você tem esse efeito de longo prazo aqui, quase que de aquisição epistêmica, é, de você chegar com isso antitruste. Então, eu acho que no fundo, a discussão é meio essa, assim. Eu acho também, só para fazer um último ponto para a Tainá falar da questão de saúde, a gente já tem, eu acho muito curioso isso. Não é que a gente nunca discutiu trabalho no CAD. No CAD eu quero dizer no antitruste no Brasil, assim, eu vou versar esse ponto aqui. Talvez a Tainá entre nisso, mas de formas mitigadas e de formas mais estranhas. Unimilitância tem lá a sua discussão de mercado de trabalho em algum nível. É, quando você vai olhar para outras formas de AC, eu acho que uma das coisas mais curiosas, não sei se vocês já fizeram esse exercício, de dar uma aula ou explicar o formulário ou o que são eficiências em antitruste para as pessoas, e talvez isso explique um pouco da confusão que alguns agentes do poder público têm em relação à tarefa do sistema brasileiro de defesa da concorrência. É muito estranho que alguns agentes entendam, ou que a gente fale às vezes, que demissões são consideradas eficiência. Eu só estou querendo colocar que essa discussão perpassa e atravessa a discussão antitruste de várias formas. O que a gente tem hoje é uma literatura que foi mais pró-I e que tem mais um pouco de debate nisso. Tem paper do Patrick Hay, eu acho, que já discute antitruste no mercado de trabalho há muito tempo. Então, não é uma novidade. Assim, eu só acho que é isso. Eu acho que a gente tem basicamente uma onda epistêmica de tentativa de entendimento disso, e talvez tenha um ponto. Eu vou fazer agora um freestyle absurdo aqui, rapidinho. Tem um ponto que o conselheiro Diogo gosta de colocar. Eu acho que no último Ibracão, inclusive, o conselheiro Diogo estava na mesa com a Tainá e ele citou esse ponto. Que é uma discussão talvez mais sociológica do porquê que isso surgiu, o que que a gente entende disso, que tem a ver com um processo da política antitruste pré-2010, entender que o âmbito de mercado de trabalho desse tipo não cabia a ela,
pelo nível de concentração de mão de obra, do ponto de vista de desemprego, ser baixo nas economias centrais. E pós-crise de 2008, isso aumenta e você começa a colocar dentro do escopo de objetivo da política antitruste, talvez olhar para isso. Os primeiros papers do Manning que eu estava falando vêm dali. A discussão do Posner, se vocês forem ler, do Posner filho, né? Não do Posner pai. O Posner pai provavelmente não gostaria dessa discussão. A discussão do Posner filho vem um pouco dessa discussão já também do fim da década, do começo da década de 2010, etc. Então, eu acho que tem vários processos epistêmicos que explicam essa lógica. De todo modo, minha impressão é que sempre foi um buraco neste sentido de que a gente poderia atuar mais, assim. Não sei se a Tainá quer falar. Tem as perguntas no chat também, acho que uma da Adriana, inclusive, é especificamente uma coisa que eu falei, então, se a Tainá quer responder, depois eu falo também. Respondendo um pouco a sua pergunta, João, eu acho que teve uma discussão bastante interessante que a gente começou fazendo na SDE, e aqui a gente já fala da idade que a gente tem, né? Na época que a gente estava na coordenação de saúde, que foi começar a discutir tabelas médicas e as negociações via os conselhos regionais e federal de medicina, também dentro desse aspecto do que seria o poder compensatório, né? E isso, inclusive, teve até foi um ponto que a Silvia Fagá, sob orientação do Paulo Furquim, trouxe também, né? Do ponto de vista acadêmico, uma tese de doutorado que discutia o poder compensatório das Copanestes. E eu acho que a gente de fato se debruçou e nesse aspecto de que ao invés de você fazer uma condenação per se, vamos avaliar quais que seriam o racional por trás dessa conduta. E, e eu acho que desse aspecto do poder compensatório, a gente começou a ter esse entendimento de que em algumas regiões, porque o mercado de planos de saúde tinha uma característica muito local, então em algumas regiões, por mais que essas operadoras fossem pequenas do ponto de vista nacional, elas tinham um poder, elas eram dominantes, né, tinham 80% do plano dos contratos de planos de saúde, ou 70% de uma dada localidade, e que isso de fato dificultava a negociação com médicos. E aqui a gente já fez também uma divisão, né? Porque uma coisa é você que esse aspecto, talvez, por mais que fosse válido para médicos, que seria uma mão de obra pulverizada, não seria discussão para laboratórios e hospitais, que esses laboratórios e hospitais não teriam, também seriam grandes, também teriam poder de mercado, e então o que a gente estava tentando observar era de fato essa questão da mão de obra pulverizada. E a conclusão era de que apesar de algumas condutas passarem, não serem justificáveis desse ponto de vista do compensatório, por exemplo, o CRM organizar boicote, ou o CRM fazer um processo ético-disciplinar contra aqueles médicos que decidiram continuar prestando atendimento, apesar deles terem colocado com boicote, que apesar disso, você não deveria coibir, se você identificasse, por exemplo, que uma Copaneste processasse anestesiologistas que viessem de outros estados para fazer o concurso do SUS. Então, assim, a gente de fato via condutas que eram abusivas, né? Mas que essa inicial possibilidade de você negociar conjuntamente, desde que fosse dentro de certas balizas, não deveria ser condenado per se, e aí depois esse entendimento foi né, se consolidando, tendo algumas discussões em um caso concreto ou outro, mas de fato foi uma questão inicial que dentro dessa ideia do poder compensatório, né? E também outro caso que depois que a gente conversa, quando a gente estava lendo a literatura, ele falou, poxa, olha, cláusulas de não compete, a gente tem uma tradição enorme olhar isso, né, dentro do mercado de trabalho, que foi o que o Paulo, né, antecipou, que foi as questões de unimilitância. Então, o que que é unimilitância? Unimilitância é uma estrutura empregatícia, né, que seriam as cooperativas, dizerem para os médicos cooperados que eles não poderiam atender outras cooperativas ou outras entidades que concorressem com a cooperativa no qual ele estava associado. Esses casos era uma estrutura muito comum
nas Unimedes e nas Uniodontos e também em algumas outras cooperativas, mas basicamente Unimed e Uniodonto. E, de fato, aqui a tradição antitruste foi do CAD é de olhar isso do ponto de vista de dificultar a entrada de empresas concorrentes. Então, um plano de saúde concorrente que quisesse entrar naquele dado município, se mais de 20% daqueles médicos estivessem dentro de uma cooperativa com unimilitância, a gente entendia que já poderia ter efeitos na possibilidade de entrada desse concorrente. A gente entendia também que não tinha uma justificativa clara para você ter essa militância de efeitos positivos eficiências por causa dessa militância. Então, houve um grande volume de casos de Unimedes. Eu realmente processei muitas Unimedes, talvez mais de 20 Unimedes, por causa dessas cláusulas de unimilitância, e eu acho que com o passar do tempo, isso também foi ficando um pouco mais. E teve depois um caso contra a Unimed Brasil, a própria Unimed Brasil. Eu acho que esse entendimento ficou, de fato, consolidado de que você deveria evitar cláusulas de unimilitância, principalmente para Unimedes que tivessem mais de 20% no mercado. Então, eu acho que eu acho que, isso é realmente assim, uma discussão muito próxima do que você tem feito hoje com relação às cláusulas de não compete, só que não dentro do mercado de médicos, né? Que é um quadro bastante de profissionais especializados, né? Mas eu acho que pode ser estendido para outros casos também, para outros mercados também. Acho que podemos. Acho. Obrigada, Tainá e Paulo. Eu vou tentar aqui seguir com as perguntas da plateia. Primeiro, o Felipe Roquete, do CAD. Primeiro, ele está parabenizando vocês aí pela apresentação. E ele traz um ponto que inquieta ele, que vocês de alguma forma tangenciaram nas apresentações. Ele comenta, pensando em casos de troca de informação, concorrencialmente sensível em mercado de trabalho, nos quais se discutem salários, benefícios. Se classificarmos a troca como autônoma, que leva a coordenação semelhante àquela existente na vigência de um acordo direto, vocês consideram relevante avaliar o poder de mercado das empresas participantes da conduta? Vou aproveitar e fazer na sequência da Adriana Pérez também, que também comenta como é que é a avaliação de vocês com relação à teoria do dano em troca de informações sensíveis no mercado de trabalho. Se vocês puderem endereçar, seria bacana. Você prefere ir, Tainá? Eu vou. Pode ir, Fausto. Não, eu acho. É uma discussão complexa. Daqui a pouco eu vou tatuar no meu braço, Roquete, tipo, ilícito por objeto com presunção relativa de licitude, que é só o que eu falo. Minha impressão, e se você olha o guia europeu lá de troca de informações, minha impressão, de forma geral, é que o poder de mercado é o objeto da política antitruste. Então você tem que caracterizar poder de mercado. Eu acho relativamente impossível caracterizar poder de mercado em mercado de trabalho por posição dominante. Acho muito, muito difícil. Pela forma como se constrói esse tipo de mercado e a forma. Por um motivo processual, eu acho que o nível que você precisa de instrução para identificar de fato qual que é o mercado relevante de cada tipo de profissional ali que está sendo afetado pela conduta, eu acho que é muito, muito alto. Então, eu acho que a gente não vai conseguir chegar nisso. E por um segundo motivo, que é isso que eu estava falando, que é quase como se fosse uma elasticidade do trabalho vis-à-vis seu movimento, assim. Tem muito a ver com o nível de qualificação do profissional, muito a ver com onde o profissional está colocado, etc. Em todos esses papers que eu estava citando aqui, acho que eu até cheguei a falar com o professor Furquim sobre isso, ele tem uma pergunta na sequência análoga, assim. Não análoga, mas parecida. É muito difícil você estabelecer o nexo de mercado relevante, muito difícil. Então, eu acho que faz sentido considerar poder de mercado, acho que a gente tem que considerar poder de mercado. Agora, eu acho que no espírito do que o artigo 36, parágrafo 2 diz, poder de mercado é posição dominante ou outras formas de estabelecimento de poder de mercado que se dão não apenas pela posição dominante das partes no mercado. O legislador foi bem feliz em deixar claro esse ou no artigo 36. Então, minha impressão é que a gente vai olhar para poder de mercado, só que eu acho que a gente não vai conseguir estabelecer isso via posições dominantes. E talvez ter algum nível de maior flexibilidade para entender como construir poder de mercado aqui. Só um ponto. E isso é um dos elementos que eu acho que a gente precisa de massa crítica para olhar para essas coisas no caso brasileiro e para fora. Assim.
No guia europeu tem alguns casos, por exemplo, se eu não me engano, Carter Bancaire, acho que tem alguns casos que a gente estava estudando sobre isso, que tentam estabelecer esse nexo. E não é trivial, assim. Então, minha impressão é que sim, a gente tem que olhar poder de mercado, não necessariamente posição dominante, mas a gente não tem ainda nenhuma jurisprudência, nenhuma clareza teórica, na minha visão, de como fazer isso. Respondendo a pergunta da Adriana já também, cada teoria é uma teoria, Adriana. Eu não sei. Talvez a característica mais clara para mim desse tipo de ilícito é que se você não olhar ele hipercontextualmente, como a informação se dá ali, qual é a relevância daquela informação naquele mercado, ela de fato é uma informação sensível, ela de fato tem efeito sobre alguma variável preço que é salário ali em algum nível. Eu acho difícil estabelecer tanto o nexo de teoria do dano, quanto você estabelecer se tem ou não uma justificativa contextual de eficiência ou da necessidade do design daquele mercado, entendeu? Então, é por isso que eu trataria dessa forma que eu estava falando, como um listo por objeto de projeção relativa, em que, pelas condições específicas do mercado e análise específica do tipo de informação trocada, você determina ou não se faz sentido você entender que tem algum problema de licitude não reversível ali. É, eu acho que não resolve a questão do poder de mercado, que é a questão inicial do Felipe Roquette. Mas, de novo, eu acho que é algo que a gente tem que se debruçar para tentar entender e olhar para fora, porque essa discussão não é trivial nem lá fora. Na própria União Europeia é difícil dessa discussão. O guia que eles têm lá e os steps da União Europeia são relativamente confusos. Se vocês procurarem agora no Google steps for troca de informações, não lembro agora o nome específico da conduta. É uma ida e vinda, é um organograma que não acaba nunca, de condições que são difíceis de você entender se elas foram cumpridas ou não. Então, não sei se eu respondi bem as perguntas, mas também me inquieta, Felipe, se eu posso te responder. Eu acho que eu concordo com o Paulo, eu também vou nesse mesmo sentido, e eu acho que também um ponto que até a Lina Khan, em alguma das palestras que ela falou, que ela fez, ela levantou também, é de que às vezes é importante você, de fato, olhar o caso concreto, mas também olhar não só a teoria, mas de fato o efeito concreto, porque às vezes você está dentro de um arcabouço de análise, mas quando ela estava recebeu as 25 mil manifestações, quando ela estava fazendo olhando o non-compete, concretamente tinham muitos casos em que ela percebia qual que era o efeito disso na vida, e ela percebeu que tinham trabalhadores que não tinham informação, que não eram qualificados e estavam dentro desses tipos de cláusula. Então, acho que também você vê concretamente qual que foi o resultado dessa troca de informação. Então, eventualmente, você teve, se o resultado fatídico da troca de informação foi o, o não aumento dos salários daquele pool de trabalhadores, por mais difícil que seja você pensar em causalidade, né? Mas às vezes também nessas discussões de práticas polusivas, a gente não está só falando de causalidade, a gente está falando de prova documental, de manifestação dizendo claramente qual que era o efeito esperado que ela estava tendo naquela prática que ela adotou, entendeu? Então, acho que nessas discussões de prova oclusiva também é muito importante você atentar para as provas documentais, porque às vezes ali você vê um tipo de conversa em que você tem uma intenção do dano, né? E você tem uma intenção clara de você restringir algum tipo de benefício. Então, eu acho que isso também é um outro aspecto importante. João, você segue com as próximas? Sim. Paulo, você chegou a ler aqui a pergunta do professor Paulo Furquim? Uhum. Você tem uma resposta? Você Você quer tem uma respondê-la? resposta? Não. Sim. Só alguns pontos aqui, porque eu acho que duas já foram Aham. respondidas. Desculpa, a gente apressa, porque eu estou meio correndo. Especificamente sobre a pergunta que o Ademir fez aqui, eu acho que eu já, na minha visão, já toquei aqui. Eu acho que é relevante, só que é difícil. E exige um conjunto de testes que a gente não tem ainda, e exige uma expertise um custo processual que eu não sei o quanto a autoridade é capaz de ter para avaliar essas coisas até hoje. Mas eu acho que é relevante para mensurar poder de compra, para mensurar uma série de coisas. De novo, a gente está no mercado de insumos em algum nível. Eu vou deixar a pergunta do professor Furquim só para o final. Assim, só a pergunta da Lívia. Eu tendo a dizer uma coisa assim, assim,
você achar o efeito de uma fusão e aquisição, por exemplo, em preço, eu repito isso aqui dentro do CAD várias vezes, é quiromancia, é bruxaria, assim, é tentar adivinhar. Você não consegue achar, você falar, nossa, essa fusão e aquisição vai ter este efeito em preço. Se alguém te disse isso, isso é como um professor meu de macro dizia, jogar orelha de bruxa, pelo de morcego e asa de borboleta num caldeirão e só sai um efeito. Tem 1 bilhão de coisas que geram esse efeito que a gente não consegue limpar. O melhor que a gente consegue fazer, isso vale para mercado de trabalho, vale para preço também, então vale para os testes que a gente já faz em preço, é tentar achar algum nível de pista do que as coisas estão dizendo, mas eu acho que e é importante ter essa noção também, tanto para os operadores do direito do lado da autoridade, na academia, quanto do lado da iniciativa privada, assim. Efeito em preço via qualquer mensuração econométrica é muito difícil, assim. Então, eu não acho que a gente vai ter uma solução para isso. A gente pode se aproximar ao que a economia do fim da década de 80, começo da década de 90 já tentou fazer, que é simplificar uma série de modelos estruturais em testes que a gente consegue utilizar de forma mais ou menos heurística para olhar para uma fusão e uma aquisição. GUPs são isso. Testes de modelo hipotética são isso. Análise de custo-preço são isso. Assim, no final das contas, é uma tentativa de aproximação do que é a realidade. Acho que o René levantou a mão, se quiser. Desculpa, eu estou falando. Não para te interromper, mas depois eu vou ter um comentário sobre o ponto do professor Furquim. Isso. Aí, sobre o ponto do Furquim, para eu terminar aqui, eu acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que tem vários casos que, no final das contas, a gente se encontra com uma discussão de imunidade antitrust. E isso vale para casos de tabela, de conselho. Tem um debate complexo sobre, até em casos de tabela, de conselho profissional, sobre State Action Doctrine. Várias discussões assim. Minha impressão é que tem dois nexos aqui que a gente tem que olhar. Um, no vácuo, eu consideraria, professor, eu entendo que vai sentido considerar. Num segundo vácuo, eu acho que tem um elemento mais amplo, de novo, que tem a ver com uma discussão de political economy e de labor, sobre redução de sindicalização no Brasil e até que ponto os casos que a gente está olhando, de fato, tem um nexo de estabelecimento de acordo entre as partes. Dito isso, minha visão nesse aspecto é de conservadorismo em relação a onde a política de truste pode pisar. Se existe uma relação estabelecida entre partes, e essa relação estabelecida é entendida pela lei como uma relação que deve existir, eu acho que não é necessariamente o campo da política de truste, mas isso é muito fluido, eu sinto, assim. Eu sei que é uma resposta ruim, mas eu sinto que é muito casuístico. Vão ter casos que vai fazer mais sentido, vão ter casos que não vai fazer mais sentido. É, assim, não acho que é o caso aqui de uma discussão sindical. Um sindicato, no final das contas, é um monopólio legalizado sobre salários por poder compensatório. Ele é só isso, em última instância, sobre a negociação de salários. Agora, em caso de tabela, por exemplo, de honorários, alguns casos de tabela de honorários que a gente tem, dá para discutir que tem uma discussão de poder compensatório ali, ou dá para discutir que aquele estabelecimento de honorários é um estabelecimento justo, vis-à-vis a uma forma de negociação salarial quase que mais ampla das coisas. Tenho lá minhas dúvidas, assim. Eu não tenho uma resposta muito perfeita, assim. Acho que a gente tem que considerar, mas que nem todos os casos faz sentido deixar de avaliar, por mais que eu acho que a regra, a presunção aqui é não olhar. Mas eu acho que é muito casuístico. Eu não sei se eu respondi, não sei se o que a Tainá ia comentar ou o próprio Renan. Deixa eu aproveitar eu sei, Paulo, que você está com o horário um pouquinho apertado, mas se a gente puder pegar mais uns minutinhos seus aqui, pegando um pouco o teu gancho, como é que vocês aqui na Tainá também avaliariam, né, pensando um pouco em questões de evidências empíricas ou de metodologia, pensando como que a gente consegue identificar, seja o poder de monopsônio, seja os próprios danos concorrenciais no mercado de trabalho. O que que vocês trazem do ponto de vista mais econômico que poderiam auxiliar a trazer um pouco esse panorama de identificação, seja de teoria de dano, seja do próprio dano em si, das preocupações concorrenciais, né? Posso fazer um gancho com a pergunta da Fabi aqui? Só complementando, tipo, vocês podem responder em seguida.
a gente sabe também assim que toda essa literatura acadêmica é hiperproduzida lá fora, né? Essa literatura de poder de monopsônio, poucos trabalhos produzidos aqui dentro do Brasil. E a gente sabe lá que tem uma preocupação super específica, né? Nos Estados Unidos, você vê aqueles dados assim, mostrando produtividade descolando de salário desde os anos 70, aqueles resultados que preocuparam, por exemplo, em toda essa literatura de macro, por exemplo. E aqui no Brasil, a gente, como vocês mesmos falaram mais cedo, a gente não tem tanta evidência específica. E o Brasil, né, nos últimos 20 anos, ele tem uma, vamos dizer assim, outras variáveis macroeconômicas que traduzem uma outra preocupação com o mercado de trabalho. A gente teve crescimento de salário real, com uma produtividade relativamente estagnada, a gente teve taxas de desemprego recorde, então a gente teve redução da desigualdade, né, durante um período grande, né, então é um cenário um pouquinho diverso do resto do mundo, né, então assim, não tô negando assim que existe a possibilidade de poder de monopsônio em determinados mercados, acho que isso pode ser uma evidência como no próprio trabalho do Paulo que ele tem, né, no tema, mas dentro dessa ideia, inclusive da pergunta da Fabi, de que a gente talvez tenha que pensar modelos, né, de como testar esse tipo de coisa, talvez faça sentido também pensar na aplicação específica ao Brasil, né? O Brasil talvez seja um pouquinho mais sui generis do que o resto do mundo. Claro que o resto do mundo também tem outras questões, né? E a gente também tem outras questões, como o Paulo até falou, de uma informalidade muito grande no mercado de trabalho. Então, e ainda é um país muito desigual. Mas talvez, isso tudo para dizer que talvez faça sentido a gente repensar um pouco antes de importar de imediato o que vem de fora, né? João, você fez Né? o gancho para minha intervenção aqui, Tá né? bom. É, acho que o gancho inicial era com o comentário do professor Furquim, que obviamente fez estudos importantes aí, seminais na questão de poder compensatório, claro que voltado para o mercados agrícolas, mas ele traz a questão sindical, né? A questão sindical, ela está diretamente ligada ao, à nossa própria regulamentação ou legislação trabalhista, que é bastante intervencionista, né? Quando a gente considera o choque de doutrina que vocês se referiram antes, doutrina estrangeira, a gente considera muitas vezes um mercado americano contratualista nas relações de trabalho. Ao passo que aqui no Brasil nós temos, nessa intervenção do Estado no domínio econômico no mercado de trabalho, nós temos uma intervenção muito mais contundente. Então, queria ter um pouco a percepção de vocês sobre como é que fica essa dinâmica, né? E antes disso também, encerrando aqui a minha intervenção, para agradecer tanto Tainá quanto Paulo, porque essa discussão sobre mercado de trabalho e concorrência é de absoluta importância por duas dimensões. A primeira dimensão, porque é importante as empresas terem uma sinalização, terem, obviamente, uma ideia, mais firme, ou pelo menos com alguma substância de como CAD, como governo vem o tema. E, obviamente, nós temos processos administrativos que estão andando em algum momento, embora não tenha sido o foco tratá-los aqui, mas, obviamente, é um tema que vai ocupar ainda bastante a agenda do CAD. Mas acho que esse ponto, né, de como refletir à luz da legislação brasileira e trabalhista em específico, e também dos acordos coletivos e dissídios coletivos, que me parece ser um ponto também que precisa ter uma reflexão. Bom, primeiro respondendo um pouco o João, eu acho assim que o mercado de trabalho brasileiro, por mais que a gente tenha uma legislação, um pouco também o René, uma legislação realmente forte, muito protetiva, né, dos trabalhadores, eu acho que ele não tem muitas pessoas que elas estão fora dessa legislação e que se você olhasse não só do ponto de vista informal, né, muitos trabalhadores são informais, mas também do ponto de vista da pejotização, né, que é um tema que eu realmente não sou de direito, não quero dizer,
não quero, de fato, ter alguma opinião a respeito disso, né, legalmente, mas eu acho que um cenário também que é importante você considerar, que existem muitos modelos contratuais e quando a gente observa dessa forma como eu, Paulo, trouxe o tema para discussão, que é como, mão de obra como um insumo, né? Então, não só, a gente não está falando só de relação trabalhista, mas também a gente tentando ver esse mercado de como que você vai oferecer um produto e você precisa contratar pessoas especializadas, e você precisa contratar pessoas, né? E aí, nesse aspecto, eu acho que também é um segundo ponto, que eu acho que apesar de ser um tema que a gente ainda não tem muito, tem muito a ser explorado, eu acho que a gente deve realmente é, enfrentar esse debate explorar, pensando nessa questão mais empírica, né? E aí eu trago, não só os Estados Unidos, quando começou a discutir cláusula de não compete, mercado de trabalho, buscaram informações concretas de como é que isso acontece no mercado, né? Via como se fosse quase uma tomada de subsídio. A gente vê também a questão da Holanda, quando estava discutindo também mudar a legislação para tornar mais restrita a cláusula de não compete dentro do mercado de trabalho. Eles fizeram um estudo anterior para entender como é que isso foi feito, como é que isso é uma coisa concreta no mercado, e também a Austrália. Então, acho que a gente também tem que pensar que tem muita coisa a ser debatida, mas e talvez de que enfrentar esse tema em alguns casos concretos. Por mais que a gente ainda não tenha uma teoria de como que a gente vai agir muito concreta, eu acho que você tentar eventualmente ter esse olhar no momento que você está fazendo a investigação do caso concreto, eu acho que é importante, porque você pode mudar o caminho do caso em si, né? E eu acho que também teve um ponto aí, por exemplo, de cláusula não poach dentro de um ato de concentração da IBM, que se não tivesse pensado o mercado de trabalho em geral, dentro de atos de concentração, cláusulas de concorrência são cláusulas que você dá bastante, você dá bastante peso, né? E, por exemplo, é, e tendem a ser bastante restritivas. Por exemplo, é comum você discutir cláusulas de atos de concentração de shopping center que você não permite aquela cláusula que você não pode ter lojas iguais em 500 metros do shopping center, né? Então, você tem uma perspectiva é, muito restrita disso, né, dentro de atos de concentração. Eu também acho que esse é o debate. E aqui eu acho que não tenho pretensão de trazer nenhuma resposta. Eu acho que, como o Paulo, a gente está num debate inicial, mas eu acho que a gente trazer essa perspectiva de que é importante a gente tentar ver como que de fato está acontecendo isso no mercado. E aí, como eu estava comentando com o Paulo mais cedo, eu fui conversar com uma amiga minha, que é juíza do trabalho, e ela me disse que em 15 anos ela nunca viu uma cláusula, ela viu uma única vez uma cláusula de não compete no contrato de trabalho, e não era CLT, era PJ. E ela não estava também. Então, assim, eu acho que eu acho que é muito interessante a gente fazer essa discussão também, procurando mais, não só uma discussão teórica disso, mas tentando perceber como é que isso está acontecendo no caso concreto, no mercado real. Passar para o Posso? Paulo. Paulo, quer fazer alguma complementação aqui? Não, só um ponto que eu acho que todos os pontos que vocês colocaram são muito, muito, muito pertinentes, assim. Deixa eu tentar ir do começo para o fim sobre o ponto do René. Totalmente de acordo, René. É um ponto que eu até coloquei no começo aqui. Talvez o elemento central de diferença aqui é que a nossa justiça de trabalho é muito diferente. E a forma como a gente institucionalizou relações de trabalho não são formas é muito lógico você pensar, por exemplo, no caso alemão lá, se eu não me engano, tem um paper lá, acho que é Naidu e Posner, que é discutindo isso, assim, pegando outros casos, em que você consegue ter buffer de salário. Então, de que você teria um efeito meio lógico da concentração, porque está aberto ao empregador a oferta de reduzir salários. Então, isso está dentro do campo possível para ele. Então, você tem uma outra dinâmica possível em relação a gente que não consegue descer do piso. É o que eu estava dizendo, que muito do que a gente observa é que esse efeito, se ele existe, de um elemento de concentração sobre wages, é um efeito meio
ida e vinda, né? Porque você tem que tirar um pedaço de mão de obra do mercado para realocar ele num preço menor. Então, primeiro ponto, eu concordo completamente, acho que tem particularidades muito específicas. O ponto que o professor Furquim colocou também é uma delas, de acordos sindicais. Cada relação de trabalho é uma relação de trabalho, cada tipo de setor é um tipo de setor, e naturalmente a gente vai ter dificuldade de entender esses elementos de efeito. Assim. Isso eu reforço que para mercado de trabalho ser difícil, gente, para preço também é. A gente construiu no nosso imaginário coletivo que as ferramentas modernas de microeconomia conseguem achar efeitos em preço. É difícil. Mesmo em microeconomia, é muito difícil. Então, aqui também é muito mais difícil. Isso não deixa de mudar. Acho que tem um ponto que a Tainá tocou também, em relação à pergunta do René, que é isso. Muito do que a gente precisa de informação para tentar avaliar essas relações de trabalho, elas não estão no campo da esfera de influência e competência do CAD, mesmo que a gente entenda que isso deva ser uma preocupação lateral ou central, em alguns casos, para a política de defesa da concorrência no Brasil. Grande parte da gente entender como funcionam esses casos no mundo real é falar com o Justiça do Trabalho estadual, que é onde isso vai se resolver meio que no mundo objetivo, assim. Ou mesmo, acho que no último IBRAC tinha o MPT na mesa. O MPT soltou, vocês todos vão lembrar, há algum tempo, uma diretiva instituindo ao CAD. CAD, vá olhar esse problema de monopsônio no mercado de trabalho. É a competência do CAD isso? É uma discussão que tem que ser, no final das contas, por mais que a gente desvie dela, ela vai ser feita em algum nível. Então, eu vou colocar um ponto que eu vou reforçar no final. Dado que esse é o mundo que a gente vive, me parece que é cada vez mais importante que o CAD e a SRE, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, construam massa crítica sobre isso. Até para entender os pontos do que o João colocou. Eu vou entrar na pergunta secundária do João. Porque a gente é diferente, eu concordo que a gente é diferente. Concordo, acho que tem muitos pontos específicos que são distintos. Acho que é importante considerar, por exemplo, anteontem na Folha de São Paulo, a Delta Folha estava mostrando um gráfico de produtividade versus salário real no Brasil. A famosa boca do jacaré americana. A gente está abrindo ela um pouquinho já, né? Então, nós somos um jacarezinho, eles são um jacarezão, mas em algum nível a gente já tem um delta objetivo entre produtividade e massa salarial. E isso tem a ver, provavelmente, com uma discussão de informalidade no Brasil. Tem um bilhão de variáveis possíveis. O mercado de trabalho não é antitruste, é uma discussão hiper complexa. Então, eu acho que a gente, de novo, responder sendo redundante, a gente precisa de massa crítica para entender isso. E só um último ponto sobre o que a Fabi colocou. Eu acho que tem uma série de tentativas de desenvolvimento de métricas para olhar para essas coisas. Assim. HHI é difícil de ser. Eu acho que eu não vou conseguir ler a tempo. Tem uma pergunta da Nicole Chama aqui, que eu acho que ela vai já olhar em algum nível. Exatamente, é um paper da Fiona Scott Morton, se eu não me engano, não é que você está citando, Nicole. Eu não vou conseguir ler a tempo aqui agora. Que é sobre regredir preços em concentração. É uma máquina de endogeneidade. Tem uma série de tentativas de fugir disso, etc. É, tem um paper do Hirata e Soares, que o professor Rodrigo Soares, que é do INSPER, que eles fazem uma avaliação disso, também inferência causal, tentando olhar para a liberalização comercial. Então eles olham, tá, será que o choque de liberalização comercial no Brasil na década de 90 modificou o mercado de trabalho? Porque basicamente se abriu o mercado muito rápido. O que aconteceu com esses agentes que estavam com salários estáveis, dado um mercado que era restrito? São algumas formas de método que a gente tem que olhar, mas eu não consegui ler a pergunta da Nicole aqui, mas eu imagino que é isso que ela está falando. Tem um problema crônico de regredir essas duas coisas uma na outra. Então, para métodos empíricos, para tentativa de inferência causal, a gente tem dificuldades, assim. Mesmo fora do Brasil, até onde eu vi, tem poucas propostas de mensuração. Se eu não me engano, o FTC tinha tentado fazer uma avaliação lá de como eles conseguiriam ver nível salarial, etc., mas a gente não tem isso formalizado ainda. Então, para não me estender mais e falar o que eu odeio falar em qualquer debate, que é trago mais perguntas do que respostas, talvez a gente precise fazer algumas perguntas para o mercado, para os agentes, ter uma iniciativa de tomada de subsídio, de construção de massa crítica, para a gente ter respostas do que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Me parece que a gente está num estágio hoje que a gente precisa dessa construção de massa crítica para dar clareza para o mercado e para dar clareza para os agentes reguladores, inclusive, que não tem essa clareza. E clareza, inclusive, não só para os agentes reguladores, Ministério da Fazenda e CAD, mas para outras agências institucionais
que entendem, o MPT é um exemplo que eu estava dando, que entendem que tem uma interação a ser feita entre política concorrencial e mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente já está overdue de tentar fazer isso e construir essas iniciativas desse tipo, assim. Perdão interromper de novo. Paulo, só para complementar, assim, na linha da pergunta da Nicole, aqui ela traz exatamente esse paper, mas ela coloca sobre quais seriam, assim, dado o efeito de concentração, o que teria para além do impacto em nível salarial, né? Então, assim, poxa, a gente sabe aí que tem, diante de todos os debates que a gente trouxe aqui, tem várias esferas de identificação, tem uma dificuldade, eventualmente, de definir mercado relevante, mas para além do impacto no salário, né? O que mais aí poderia ser colocado em análise, né? Cara, assim, é, eu não sei responder, assim. Via de regra, você teria um impacto na margem intensiva também, né? Então, se você perde emprego, ou no quanto as pessoas realocam com o emprego. A gente, é meio irônico isso, né? O Brasil tem uma coisa fantástica, que todos nós deveríamos levantar a mão para cima todos os dias, quem é economista aqui, agradecer a Deus, que chama RAIS. A RAIS é fantástica para tentar mensurar esses efeitos em algum nível. Mas eu não sei se é assim. De novo, o que a gente faz estudando, no paper que eu escrevi com o Matheus, por exemplo, a gente tenta estudar efeitos em intensivo em demissão e efeitos em margem salarial. A gente observa o nível de demissão, mas a volta para o mercado de trabalho é relativamente rápida, assim. Só que é uma volta com um nível mais baixo. Pode ser que você encontre efeitos em outras coisas. Então, eu vou dar um exemplo meio maluco aqui, tá? Pode ser que o que se altere aqui seja o vale alimentação das pessoas. Que o que se altere aqui seja qual que é o plano de saúde médio delas. Tem uma série de coisas que compõem o grupo salário enquanto preço que não são necessariamente o nominal salário, assim. Pode ser que um efeito que a gente observa, por exemplo, Nicole, que a gente cita até no paper, na medida que a gente olha para enfermeiras auxiliares de enfermagem, né? Na medida que você demite uma enfermeira mais capacitada, existe uma relação de learning by doing da profissão. Então, uma enfermeira que está há 10 anos sendo enfermeira, ela vai ter soluções melhores para um determinado problema do que uma enfermeira que está há um ano. Então, é possível que esse efeito de depressão de salário, ou esse efeito de demissão, seja um efeito hedônico também. Então, que efetivamente você piore a qualidade do tratamento das pessoas. Porque você está com pessoas que são menos treinadas para aquela coisa, assim. Então, tem 1 bilhão de possíveis efeitos, eu acho, nessa relação, mas aí eu acho que a gente extrapola muito. Tipo assim, tudo cabe na caixinha, mas de novo, eu acho que a gente precisa estudar muito, muito mais isso, assim, no caso brasileiro, ter mais literatura sobre isso. Fora do Brasil tem várias discussões sobre isso, tá? Sobre efeitos de qualidade, hedônicos, etc. Não, Não sei se eu perfeito. Eu respondi. acho que a gente passou por todas as perguntas daqui. A gente queria agradecer aí, Paulo e Tainá. Acho que como todos perceberam aqui, foi um debate bastante rico. Acho que todo mundo aqui ficou instigado aí em querer entender um pouco melhor as nuances, né, que trazem os efeitos aí no mercado de trabalho e a concorrência. Acho que trazer um pouco para você, Tainá e Paulo, as últimas considerações finais aqui desse apanhado de discussões com vocês e aqui no Comitê Nosso de Economia. Pessoal, só tenho a agradecer o convite. Muito obrigada aí pela possibilidade e oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema tão interessante. Agradeço ao Renê também, ao Paulo, João, Fabiano. Eu também, gente. Muito obrigado. Sempre que precisarem, só chamar. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado, Paulo, Tainá, pela presença, pela rica discussão. No próximo evento que teremos no dia 15 e 16 de setembro, lá no INSPER, é um evento, até aproveitar aqui a presença de alguma parcela dos economistas do IBRAC, mas estamos pelo Comitê de Economia organizando junto com o INSPER, em especial, mas também com a FEA, com a GV, com o pessoal da FRJ também, a terceira jornada econômica da concorrência e regulação. Vamos trazer diversos temas, grandes temas aí que estão relacionados muito ali focado na parte econômica, mas também focando aí discussões na concorrência e regulação. Vai ser no dia 15 na parte da tarde, no INSPER, no dia 16 na parte da manhã. Vão ser painéis, desde discussões de política da concorrência, a gente vai ter um debate ali, setor de saneamento, setor de saúde,
mesa de cartéis, então, e além das discussões de grandes temas, de artigos, a gente também fez uma chamada pública, que ontem as pessoas que, né, encaminharam os artigos foram comunicadas, em breve a gente deve trazer mais detalhes sobre os painéis e as sessões, mas a gente queria deixar aqui todos comunicados que no dia 15 e 16 de setembro teremos esse super evento aqui para a gente discutir os temas relacionados na parte econômica da concorrência e regulação. Acho que era isso. Agradecer novamente aí, Dora, pelo sempre suporte aqui conosco. Renê, obrigada novamente aqui tá junto. João, Tainá, em especial aqui por trazer os grandes debates conosco aqui no comitê. Obrigada, pessoal.